Os registros iniciais da civilização que se formou às margens do rio Nilo datam de aproximadamente 6.000 anos. O que conhecemos sobre aquela civilização nos indica que surgiu um padrão complexo na arte, na ciência, no comércio e na religião. Essa cultura elaborada acentuava a diferença entre os que tinham e os que não tinham posses. Mas antes de começar esse vídeo, já vai se inscrevendo aqui embaixo do canal, porque eu sei que tem muita gente que visualiza o vídeo, mas não se inscreve. Então se inscreve porque tem vídeos novos toda semana e também já deixe seu joinha. Então se já se inscreveu, vamos pro vídeo. O Egito está localizado em região desértica, às margens do rio Nilo, na porção nordeste do continente africano. É banhado tanto pelo Mar Mediterrâneo quanto pelo Mar Vermelho e se limita com o deserto da Líbia e com Sudão. Apesar de estar situado numa região desértica, com poucas chuvas, ele é cortado por uma região bastante fértil, percorrido pelo rio Nilo, que teve um papel muito importante, principalmente na economia do Egito Antigo. Podemos observar no mapa a região do Egito denominada Crescente Fértil. O nome Crescente Fértil deriva do fato de que, se traçarmos uma faixa de união entre o rio Tigre e o rio Eufrates, o rio Nilo e o rio Jordão, obteremos uma forma de meia-lua, ou a lua crescente. E também por ter o seu solo muito fértil, onde a maioria das áreas é muito árida para qualquer cultivo. Esse solo fértil deve-se graças ao regime de enchentes anuais do rio Nilo, que durante os meses de junho a setembro, o rio transbordava, inundando as suas margens. E quando voltava ao seu leito normal, deixava o vale fertilizado pelo humus, que é um fertilizante orgânico, e pronto para o plantio. A história do Egito divide-se em 3 fases: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Ao longo desses 3 períodos, o Egito atingiu seu apogeu. Porém, a partir do século 7 a.C., o Egito foi invadido por vários povos e perdeu o seu antigo esplendor. Durante o Antigo Império, foram construídas obras de drenagem e irrigação, que permitiram a expansão da agricultura. Eu não vou falar das pirâmides aqui nesse vídeo, porque o Egito não é só pirâmide, não é mesmo? Mas eu posso fazer outro vídeo falando só das pirâmides do Egito, ok? Mas é ainda nessa antiga fase que as pirâmides foram construídas, nas proximidades de Mênfis, a capital do Egito na época. Como vocês já sabem, as pirâmides eram túmulos de faraós e para o seu interior era levada grandes quantidades de objetos que pertenciam ao soberano, como móveis, joias e outros objetos preciosos. Durante o Antigo Império, o faraó conquistou amplos poderes, e isso acabou gerando alguns conflitos. Os grandes proprietários de terras e os chefes dos diversos nomos não aceitaram a situação e procuraram diminuir o poder do faraó. Essas disputas acabaram por enfraquecer o poder político do Estado. Durante o Médio Império, os faraós reconquistaram o seu poder político. A capital passou a ser Tebas. Nesse período, conquistas territoriais trouxeram prosperidade econômica, mas algumas agitações internas voltariam a enfraquecer o império, o que possibilitou, por volta de 1750 a.C., a invasão dos Hicsos, que eram povos nômades de origem asiática. Os Hicsos permaneceram no Egito durante 170 anos. O período se iniciou com a expulsão dos Hicsos e foi marcado por numerosas conquistas territoriais. Em seu final ocorreram agitações internas e outra onda de invasões, devido ao enfraquecimento do Estado. Nesse período, o Egito foi conquistado sucessivamente pelos assírios, anos depois invadidos pelos persas, depois gregos e depois, por último, os romanos. A agricultura era a atividade econômica principal dos egípcios. Inicialmente, para aproveitar a água do rio Nilo, os camponeses se uniam
se empenhando na construção de diques e no armazenamento de cereais para a época de escassez. Com o tempo, a produção agrícola se tornou variada, sendo cultivada algodão e linho para a fabricação de roupas, trigo, cevada, gergelim, legumes, frutas e principalmente oliveiras. Às margens do rio, os camponeses faziam pomares e hortas, produzindo favas, lentilha, grão de bico e pepinos, e cultivavam ainda a uva para a fabricação do vinho. Perto de suas casas, eles criavam porcos e carneiros. O trabalho no campo era realizado com o auxílio de um arado de madeira puxado por bois. E os camponeses que moravam nos pântanos e nos lagos costeiros, organizados em equipes, criavam em tanques numerosos variedades de peixes. O peixe seco e conservado era consumido muitas vezes com pão e cerveja e constituía a parte importante da alimentação dos egípcios. Contando com o intenso artesanato, o comércio também foi uma atividade bastante importante para a economia do Egito. A religião desempenhava um papel importante na sociedade egípcia. Todos os aspectos da vida de um egípcio eram regulados por normas religiosas. Haviam cerimônias religiosas para os acontecimentos individuais, como nascimento, casamento e morte, e também para os acontecimentos que envolviam toda a sociedade, como, por exemplo, as festas na época da colheita. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. Por essa razão, mumificavam seus mortos. A técnica de preservar corpos é chamada de embalsamento, e os egípcios foram verdadeiros mestres nessa atividade. Após a morte, o corpo era esvaziado e desidratado, com a ajuda de um sal especial. Em seguida, embalsamado e envolvido com faixas de tecido de linho. As vísceras do morto eram separados em 4 recipientes. Somente o coração era substituído por um objeto. Por ser impossível conservá-lo, uma peça em forma de escaravelho, que era um inseto de 4 asas, também chamado de bicho-bolo, era colocado em seu lugar. Em geral, um novo texto envolvia o novo coração. Assim, o anterior era substituído simbolicamente, enquanto os embalsamadores, espero que eu tenha falado certo, se ocupavam da proteção do corpo. Uma sepultura era preparada e decorada com os pertences de cada indivíduo falecido, pois os egípcios acreditavam que na outra vida a pessoa falecida iria querer ficar com seus pertences mais próximos e valiosos. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva aqui embaixo no canal porque tem vídeos novos toda semana. Também deixe alguma sugestão de vídeo, me sigam lá no Instagram, o link tá aqui embaixo. E também, se você tiver mais algum tempinho, assista algum outro vídeo aqui do canal. Então é isso, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, tchau!